Você escuta de coração, assim, quando uma pessoa tá falando com você? Ou você é aquela pessoa que já tá... A pessoa tá falando com você e você tá pensando em outra coisa. E aí quando você não tá conversando, né? Na verdade você não tá conversando, você tá falando sozinho. Porque você responde coisas sem a pessoa te perguntar. Assim, às vezes, então... Talvez você não repare isso, né? Que você faça isso. Mas você já presenciou situações desse jeito? Que você está conversando com uma pessoa e a pessoa parece que não está te escutando? Ela está olhando assim, ó. Aquele olhar parado, assim, meio de... Sabe? Né? Todo mundo já pegou uma pessoa dessa aí pela vida. Então eu falo o seguinte, né? Se você não sabe se você fez isso ou não, se policie. Porque muitas das vezes pra gente conversar com o outro, a gente precisa escutar o que o outro está falando. Porque quando você escuta de verdade o que o outro está falando, você responde de acordo com o que o outro está te perguntando. E não fica aquela conversa meio sem pé nem cabeça. Eu falei, isso é uma coisa que me acontece com muita frequência. Falei, mesmo meu filho ele faz muito isso comigo. Eu tô falando com ele e aí ele parece que ele tá já viajando, né, pensando em outra coisa lá na frente e aí eu pergunto uma coisa pra ele, ele me responde outra coisa nada a ver. E aí eu fiz um tratinho com ele, assim, sabe por quê? Eu tirei, né, a gente tava numa briga aí com o negócio do iPad, sabe? E aí eu tirei o iPad dele de vez. Eu falei, não, você não tem mais o iPad tá fora de cogitação. Você não mostrou que eu posso confiar, então eu não vou mais te dar o iPad. Então ele ficou assim. E ele ficou me questionando, assim, falando pra mim o seguinte: ô mãe, mas quando é que eu vou recuperar o meu iPad? Eu falei, não sei, né? Eu falei, confiança é uma coisa que quando a gente perde, pra recuperar é difícil. Ele, mas como que eu posso fazer pra te provar que você pode confiar em mim de novo? Aí, ó, eu já tava, né? Falei, então, já sei. Você vai fazer o seguinte, durante um mês, se você fizer aquilo que você falar que você vai fazer, eu vou confiar em você. Aí eu te devolvo o seu iPad. Aí ele falou, mas o que, por exemplo? Eu falei, então é o seguinte, toda vez que eu falar com você, durante um mês, você tem que olhar no meu olho e escutar o que eu tô falando pra você, tá bom? Aí ele ficou pensando, ele falou, e se eu não conseguir fazer? Eu falei, então, é porque aí você não tá de verdade querendo, né, que a sua palavra tenha valor. E aí eu não posso confiar em você de novo, e aí a gente esquece essa história de devolver o iPad pra você. Aí ele falou, eu falei, você vai conseguir? Ele falou, vou, mãe. Então eu falei, então fale pra mim, o que você tem que fazer? Ele tem que olhar no seu olho e escutar o que você tá falando. E aí a gente vai ver que fim vai ser essa história. Quando acabar esse tempo aí, eu gravo um vídeo aqui pra mostrar pra você se deu certo ou não esse nosso combinado, tá bom? Mas é isso, escute o que o outro tá falando pra você, porque tem muito valor quando o outro tá pedindo a sua atenção. Escute e converse com ele de acordo, né, com a pessoa, de acordo com o que ela tá te perguntando. Não deixa ela falando sozinha, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Gostou? Comenta embaixo pra mim, escreve alguma coisa importante aí que você vai fazer, que você vai escutar mais as pessoas com quem você, né, conversa, tá? Te vejo então no vídeo de amanhã. Beijo, tchau, tchau.